Quando pensamos em independência, imaginamos libertação. Imaginamos povos finalmente erguendo suas bandeiras, cantando seus hinos, tomando de volta aquilo que lhes foi roubado. Na África, o período das independências entre as décadas de 1950 e 1970 trouxe exatamente essa esperança. A sensação de que, depois de séculos de escravidão e quase um século de colonialismo formal, o continente finalmente se levantava. Mas será que a colonização acabou de verdade? A resposta, infelizmente, é não. O que mudou foi a aparência. O que caiu foram as bandeiras europeias, mas as correntes, essas permaneceram muitas vezes invisíveis, mas ainda presas. E para entender isso, precisamos lembrar de onde veio a raiz desse problema: a Conferência de Berlim. Os países africanos não herdaram liberdade plena, herdaram um fardo. As fronteiras artificiais, desenhadas em 1884, continuaram existindo, mesmo depois que os colonizadores foram embora. Linhas retas, cortando desertos, florestas e rios, dividindo povos que antes viviam juntos, obrigando grupos diferentes a viver no mesmo território. Você consegue imaginar tentar construir uma nação em cima de fronteiras que não fazem sentido? Como criar unidade quando o mapa já nasce como uma ferida? Tomemos o exemplo de Ruanda. Durante o período colonial, a Bélgica impôs uma divisão rígida entre Hutus e Tutsis, transformando diferenças sociais em diferenças raciais. Quando veio a independência, essas divisões, alimentadas artificialmente pelo colonizador, explodiram. Décadas depois, em 1994, o mundo assistiu horrorizado ao genocídio de Ruanda, no qual quase 1 milhão de pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. Mas a pergunta é: esse conflito nasceu em 1994 ou foi plantado em Berlim, quando a África foi repartida sem respeito às suas realidades? Outro caso é a Nigéria, um país gigantesco, com mais de 200 grupos étnicos e dezenas de línguas. Quando os britânicos partiram em 1960, o que ficou foi uma bomba relógio. Apenas alguns anos depois, a Guerra de Biafra estourou, separando o país entre norte e sul, muçulmanos e cristãos, Igbos e Hausás. Milhões morreram de fome e violência. Tudo isso em um território inventado, onde povos com histórias diferentes foram obrigados a conviver sob uma mesma bandeira imposta. E não foi só a divisão étnica que restou como herança. Foi também a dependência econômica. Os colonizadores foram embora, mas deixaram atrás de si economias frágeis, desenhadas para servir à Europa. Ferrovias, portos e estradas não foram construídos para conectar povos africanos entre si, mas para levar matérias-primas das colônias até os navios europeus. Até hoje, muitos países africanos exportam café, cacau, petróleo, ouro, diamantes, mas precisam importar produtos industrializados, pagando muito mais caro. É justo chamar isso de independência? A França, por exemplo, criou o que ficou conhecido como França-Afrique, uma teia de controle econômico, político e militar que manteve suas ex-colônias africanas sob dependência direta. Moeda controlada por Paris, presidentes que só governavam com o aval francês, bases militares permanentes. Oficialmente, eram países independentes. Na prática, continuavam colônias. O mesmo aconteceu em outras regiões. O Congo, que sofreu tanto sob Leopoldo II, conquistou sua independência em 1960, mas o que veio depois foi caos. Patrice Lumumba, o líder que queria libertar seu povo de todas as correntes, foi assassinado com apoio de potências ocidentais. No lugar dele, instalou-se Mobutu, um ditador que saqueou o país durante décadas, sempre com apoio do Ocidente. A pergunta é inevitável: a quem interessava matar Lumumba? Quem tinha medo de uma verdadeira independência africana? É nesse ponto que percebemos que a colonização mudou de rosto, mas não de essência. Saiu o colonialismo formal, entrou o neocolonialismo.
Em vez de soldados ocupando as ruas, vieram dívidas com bancos internacionais. Em vez de governadores europeus, surgiram presidentes locais controlados por interesses estrangeiros. Em vez de navios negreiros, vieram contratos comerciais injustos. A exploração continuou, apenas com novas ferramentas. E aqui está a parte mais dolorosa. Muitos africanos acreditaram que a independência era o início de uma nova era. Houve festas, danças, discursos apaixonados. Mas pouco depois veio a realidade dura. Economias quebradas, guerras civis, golpes militares, corrupção alimentada por potências estrangeiras. Foi como trocar as correntes de ferro por correntes invisíveis. Veja o caso de Angola e Moçambique. Quando Portugal finalmente deixou suas colônias em 1975, o que ficou foram guerras civis devastadoras, alimentadas pela Guerra Fria. Armas vindas dos Estados Unidos e da União Soviética transformaram o território africano em campo de batalha de potências externas. Milhares de mortos, milhões de deslocados, economias destruídas. E tudo isso por quê? Porque as fronteiras, as divisões e a fragilidade herdada do colonialismo criaram um terreno fértil para conflitos. Você consegue ver como o fio condutor sempre nos leva de volta a Berlim? Cada vez que pensamos em uma guerra civil, em um genocídio, em uma crise econômica, encontramos ali a raiz plantada no século XIX. A Conferência de Berlim não foi apenas um evento distante, ela é a sombra que atravessa a história africana até hoje. E a exploração econômica continua sendo uma ferida aberta. Países africanos ricos em petróleo, diamantes e ouro permanecem entre os mais pobres do mundo. Como explicar essa contradição? A resposta é simples e cruel, porque a riqueza é levada para fora. Companhias estrangeiras extraem os recursos, lucram bilhões, enquanto as populações locais vivem na miséria. É uma continuação do saque colonial, agora com a máscara de globalização. Será que podemos realmente chamar isso de independência? Será que a bandeira colorida, tremulando no mastro, significa liberdade se o povo continua com fome? Se as fronteiras continuam dividindo? Se os contratos ainda favorecem os antigos colonizadores? É por isso que muitos pensadores africanos afirmam que o colonialismo nunca acabou. Ele apenas se reinventou. A colonização formal terminou, mas as estruturas econômicas, políticas e culturais permanecem. A língua do colonizador continua sendo oficial em muitos países. As escolas continuam ensinando histórias que privilegiam a visão europeia. Até os sistemas jurídicos e administrativos foram herdados da colonização. É como se a independência fosse apenas a ponta de um iceberg, enquanto debaixo da água o peso do passado continua segurando o continente. E não podemos esquecer da dor humana. Cada guerra civil, cada genocídio, cada crise econômica representa vidas perdidas, famílias destruídas, gerações inteiras marcadas. São feridas abertas que não cicatrizaram porque a raiz do problema nunca foi resolvida. O mundo celebrou a independência da África, mas o que deu foi uma liberdade incompleta, cheia de armadilhas. O mais impressionante é que, mesmo diante de tantos obstáculos, os povos africanos resistiram, criaram movimentos de libertação, lutaram contra ditaduras, reinventaram culturas, afirmaram identidades. Essa resistência é a prova de que a África nunca foi apenas vítima, mas também protagonista de sua própria história. Ainda assim, a luta contra as correntes invisíveis continua.